com uma geração aqui e oramos por elas, como oramos pelo Léo, oramos por essa geração. Que o Evangelho do Senhor chegue na vida deles e quebre todo e qualquer mal que queira se impetrar na vida deles. E que a palavra do Senhor tenha liberdade, ali ensinada, cantada, tenha liberdade de ficar gravada no coração deles. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A primeira vez que eu ouvi a palavra crise na minha vida, deixa as crianças saírem, isso. Muito bem. A primeira vez que eu ouvi a palavra crise na minha vida, eu tinha 11 anos. Foi 1973. Era a crise do petróleo. No Oriente Médio, houve toda uma mudança de realidade, e o petróleo foi usado como moeda de troca, e o mundo começou a falar. Eu ouvi pela primeira vez o mundo falar em crise. A minha mãe, ela passava roupa, em casa não tinha televisão, e aí a gente ficava deitado no beliche, eu em cima, Samuel embaixo, rádio ligado, mamãe passando roupa, e eu ouvindo notícias, crise. E aí eu, com 11 anos, fiquei apavorado. Pensei, é o fim do mundo. Agora a vaca foi para o brejo, agora já era. É crise, é crise. Mas, vocês não sabem o que aconteceu comigo depois de 11 anos. Depois de 11 anos, eu fiz 12, 13, 14, 15, 16, e nunca mais eu parei de ouvir a palavra crise. E aí eu entendi que crise não era algo atípico na sociedade humana. Que crise não era uma exceção. Na verdade, a exceção era o tempo de estabilidade. A chamada crise era a regra. Era a regra. Então, comecei a pensar sobre o mundo. Recentemente morreu a rainha Elizabeth, certo? A Inglaterra, o Império Inglês, ele de 1800 e uns quebradinho, até 1900 e um quebradinho, o Império Inglês foi o maior império da Terra. Nem Império Egípcio, nem Império Babilônico, nem Império Romano, nem Império Grego, nem Império Americano, nenhum império teve a força e a abrangência que o Império Britânico teve. Para vocês terem uma ideia, 25% da população do mundo, de cada 4 pessoas, uma pessoa estava sob a tutela da rainha. Só que nesse período que eu estou comentando, 1800 e pouco a 1900 e pouco, não era a rainha Elizabeth, naturalmente, era a rainha Vitória. Já ouviram falar da era vitoriana? Né? A era vitoriana, porque foi o momento, o ápice do Império Inglês. 25% da Terra, do planeta Terra, estava debaixo da tutela do Império Britânico. A frase era, nunca o sol se põe sobre o Império. Por quê? Porque quando o sol estava se pondo aqui, estava nascendo lá. Em algum ponto da Terra, uma parte do Império estava debaixo do sol. Mas isso mudou. Depois da Primeira Guerra Mundial, o Império Britânico foi perdendo o seu lugar, e os Estados Unidos foi ganhando o seu lugar como a nação protagonista da Terra. Todos nós fomos criados, ouvindo, entendendo que a grande nação era os Estados Unidos. Mas nós ouvimos isso porque isso faz parte dos nossos poucos anos de terra. Dentro dos nossos poucos anos de face da terra, essa é a realidade. Mas nós já começamos a perceber na face da terra uma mudança de eixo. Um eixo que vai saindo do ocidente e vai ganhando, vai pendendo para o oriente. Isso é do nosso tempo? Não.
sempre foi assim. Se você vai na Bíblia, você percebe lá, pegando o povo de Israel, primeiro que o povo de Israel vai com José para o Egito. Quem é a nação forte da época é o Egito. Depois eles saem do Egito. Depois eles constituem um rei. Depois que eles constituem um rei, já depois de Salomão para frente, começam a ser pressionados pelos assírios, pressionados pelos babilônicos, depois pressionados pelos medo-persas, depois pressionados pelo Império Grego, depois pressionados pelo Império Romano. Quando Cristo nasceu, este era o cenário. Era o cenário. Havia uma instabilidade na terra que se perpetuou. Quando a gente ouve falar hoje de Rússia atacando Ucrânia, quando você vai ver a história da Ucrânia, você vai ver que essa brincadeira não é de hoje. Você vai ver que a Ucrânia, ela é nação antes da Rússia. E aí você vai percebendo os movimentos. Ontem eu assisti um vídeo que falava sobre o Uruguai. Gente do céu, como aquele país sofreu. A gente fala em Uruguai hoje parecendo assim, que é uma nação que está aí, que nem o Brasil, há 500 anos se estabelecendo. Não! O Uruguai até 1800 e pouco estava apanhando, ou apanhava da Argentina, ou apanhava dos ingleses, ou apanhava dos espanhóis, ou apanhava, até do Brasil apanhou um pouco. O que significa tudo isso? Significa que a terra, ela nunca foi estável. Nunca foi estável. A instabilidade é marca da existência terrena. E a instabilidade é marca da existência terrena por pelo menos dois motivos. Um motivo benéfico, porque nós, seres humanos, somos seres em construção. Nós não somos como uma pedra, né? Você vai lá no Rio de Janeiro, naquele Pão de Açúcar, aquela pedrona lá, está lá há trocentos anos, está lá. Nós não somos uma pedra, nós somos seres em construção. Por isso, as relações humanas, elas são relações que estão sempre em construção. Esse é o lado bom da coisa. O lado ruim da coisa é que nós somos seres pecaminosos. E como seres pecaminosos, nós sempre queremos, como é que é aquela frase? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Nós sempre queremos que as nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos sonhos sejam supridos. Isso leva a humanidade a uma constante estabilidade, cada um puxando brasa para a sua sardinha. Então, isso que a gente pensa hoje, quando eu falo hoje, eu me refiro principalmente às 2 últimas semanas. Porque depois das eleições do dia 30, eu não estive pregando, porque domingo passado preguei lá no Guaraú. Mas eu preciso dizer isso para vocês. Dizer para vocês que vocês não tenham a ilusão de uma sociedade estável. Porque na face da terra, nunca foi. Nós temos, às vezes, a impressão de estabilidade, porque como a nossa existência ela é muito pequena diante da história universal, a gente mede as coisas dentro desse nosso pedaço. Dentro desse nosso pedaço de existência. Como a gente viveu aqui 40 anos, dentro desses 40 anos, a gente mede. Mas quando a gente vai olhando a história, a gente percebe que nunca foi estável. Tá bom. E daí? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo, você me pergunta agora. O que isso tem a ver com a gente é o seguinte. O único ponto de estabilidade que Deus espera ver na terra chama-se o corpo de Cristo. A igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é para ser uma ilha de estabilidade num universo de instabilidade.
A igreja de Cristo é para ela ser semelhante à arca de Noé. Fora da arca de Noé, água. Ninguém podia pisar, porque se pisasse, afundaria, sem solidez nenhuma. A água que vai e vem ao sabor do vento. Isso é a sociedade humana. Mas dentro da arca havia um piso sólido, onde as pessoas podiam pisar e ficar em pé. Essa arca, aonde a gente proclama e experimenta a salvação no sentido de essa solidez na vida, ela é para ser papel da igreja. O que é que isso tem para pensar para nós? Primeiro, a igreja, infelizmente, vou ter que falar uma coisa antes. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que a gente chama de igreja é igreja. A religião evangélica pode ser somente religião evangélica. Pode não ser a igreja de Jesus. Essa é a primeira afirmação que eu preciso que você tenha. Segundo, a igreja de Jesus, ela não pode se tornar parte do problema. Ela é parte da solução. Ela não é parte da pergunta, ela é parte da resposta. E você se vê de que jeito? Você se vê como parte dessa instabilidade do mundo? Você se sente puxado de um lado para o outro, jogado de um lado para o outro? Ou você se vê como alguém que está nas mãos de um Senhor com um destino seguro e certo? Por isso, eu quero fechar com você lendo o Salmo 46. Salmo 46. Salmo 46, ele fala assim nos versículos 1 a 3. Salmo 46, 1 a 3 fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Nos versículos 1 a 3, eu vou continuar lendo o Salmo, nos versículos 1 a 3, o salmista fala de uma realidade instável. Ele fala de uma terra que se transtorna. Ele fala de montes que se abalam. Ele fala de águas que tumultuam e espumejam. E dos montes que estremecem na sua fúria. Naturalmente, como o Salmo é uma poesia, ele usa uma linguagem figurada, uma linguagem simbólica, para se referir a estas convulsões da sociedade. Aqui, os filhos de Corá, que são os autores desse salmo, eles não estão preocupados primariamente com a terra, os montes, as águas. Eles estão preocupados primariamente com os homens. Porque eles viveram no meio de um povo, o povo de Israel. Um povo que apanhou muito na vida. E que ainda hoje apanha. Ainda hoje tem luta. Lá na Palestina, entre palestinos e israelenses. E para vocês terem uma ideia, talvez muitos de vocês saibam disso. Para vocês terem uma ideia, Cristo morreu ali pelo ano 30 e pouco. 30 e pouco. No ano 70, Jerusalém foi destruída. E o povo de Israel foi disperso. No ano 70. Este povo só voltou para a sua terra em 1947. Lucas, que ano você nasceu? 48. Este povo que foi tirado da sua terra, 30 e poucos anos depois da morte de Jesus, só voltou para a sua terra um ano antes do Lucas nascer. Eu acho que o Lucas estava lá preparado e falou assim: Lucas, agora você pode ir.
Agora Israel já voltou para sua terra. Olhe como há uma longa distância, um longo tempo em que as coisas apresentaram, e quando o salmista está falando disso, ele está falando dentro desse cenário, de um cenário de estabilidade, que o povo de Israel viveu muito, e que o nosso Cristo nasceu no meio dessa instabilidade, e a igreja de Jesus se desenvolveu no meio dessa estabilidade. A igreja de Jesus se desenvolveu pressionado pelo pensamento grego, porque o evangelho tinha como seu maior oponente o judaísmo e os pensamentos gregos, pressionado pela idolatria romana, pelo panteão, pelos deuses romanos, e pressionado depois, que passa a idade das trevas, depois vem a chamada idade da razão, até a gente chegar aí no final dos anos 1800, um camarada declarando a morte de Deus, Nietzsche, dizendo que a ciência oferece para nós aquilo que Deus não pode oferecer. Não pôde oferecer, ele não pode oferecer. Filósofo alemão, você pode ler sobre a vida dele. A igreja se desenvolveu sempre nesse meio. Quando o salmista fala dessa confusão, dessa instabilidade, ele não está falando de uma exceção, ele está falando de uma realidade diária. Mas o salmo continua. Vamos lá, versículo 4. Versículo 4. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vou continuar lendo depois do 8, mas até aqui, o salmista que começou falando de montes, de água, de uma realidade instável, ele muda o seu olhar agora para um Deus que está no meio da cidade. Deus está no meio dela, e aí ele faz uma afirmação: jamais será abalada. Daquela instabilidade que ele falou, agora ele fala de uma absoluta estabilidade, porque Deus, ele não é um Deus, se a terra é instável, Deus, ele não é estável. Deus não é estável, Deus é imutável. Deus é imutável. Nele não há mudança, nem sombra de variação, disse Tiago, o irmão do nosso Senhor, lá na sua carta. Em Deus não há mudança, nem sombra de variação. O nosso Deus, ele é um Deus imutável. Por isso que essa cidade que ele fala aqui, é uma cidade que jamais será abalada. E aí, nos versículos finais do Salmo, o salmista nos chama, versículo 8, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo quer dizer, ele põe fim à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Qual é o chamado? O chamado, quando você olha para a instabilidade do mundo, e quando você olha para a imutabilidade de Deus, o chamado é: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Há um chamado a que nós entremos numa estabilidade interior que se manifesta nas relações, nos relacionamentos, e que possa servir de porto seguro para aqueles que estão nesse mundo imutável. Aquietai-vos, contemplem as obras do Senhor. Ele põe fim à guerra, ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco. O que esse versículo disse? O Senhor, digam juntos, bonito aí, o Senhor
o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querido, querida, as pessoas precisam de estabilidade. As pessoas precisam de uma comunidade onde elas possam sentir que elas estão bem, que elas estão seguras. E quando eu falo comunidade, eu não estou falando nisso aqui, prédio, eu estou falando você. Aonde você está, você precisa ser este ponto de estabilidade, para que as pessoas não se percam do jeito que elas estão perdidas. É isso que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda.
em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Pode sentar.